Aqui é Nicole do Aprimoramente, e nessa aula vou ensinar você o que são os blocos de memória, como formar blocos de memória e como eles podem ajudar você para a prova. Sintetizar as ideias, resumindo o conteúdo e juntando as informações em grupos significativos, simplifica o material de estudos e deixa mais fácil guardar aquele conteúdo na sua memória. De acordo com a doutora Barbara Oakley da Universidade da Califórnia, blocos de memória são pedaços compactos de informação que sua mente pode acessar com facilidade. Ao colocar uma ideia, um conceito ou uma ação em um bloco, você não precisa lembrar de todos os pequenos detalhes desnecessários. Você fixa a ideia principal e isso é o suficiente. Blocos de memória são partes de informações unidas através de significado ou uso. No cérebro, são basicamente uma rede de neurônios que são usados para disparar juntos para que você possa ter um pensamento ou executar uma ação de forma suave e eficaz. O caminho para um conhecimento sólido em algum assunto é construído pouco a pouco. E à medida que você domina o conteúdo, esse conhecimento permite que você faça interpretações mais criativas e complexas. Os blocos de memória podem também ajudar você a entender novos conceitos. Isso acontece porque quando você compreende um pedaço do conteúdo, você descobrirá que esse pedaço pode estar relacionado de formas surpreendentes não somente com conteúdos daquela área, mas também de áreas diferentes. Então, como criar os blocos de memória? A partir da prática focada e repetição. Isso permite a criação de fortes caminhos de memória. Um exemplo é a melhor maneira de compreender como criar um bloco de memória. No futebol, por exemplo, você aprende vários pedaços de habilidades: chute, cabeçada, tirar a bola do oponente. A cada aprendizado, você cria mini blocos que vão gradualmente se unindo em maiores blocos. Com o tempo, você une esses blocos em grandes e complexos blocos, que você acaba utilizando instantaneamente ao driblar e fazer um gol, por exemplo. Os melhores blocos são aqueles tão bem integrados que você nem precisa pensar conscientemente em conectar os padrões neurais. É nesse ponto que se consegue ter ideias, movimentos e reações complexas, todas relacionadas a esse mesmo grande bloco. E o mesmo acontece no aprendizado de idioma, música, matemática, ciências e assim por diante. Então, mesmo que o que você tenha que fazer envolva complexidade de pensamento, por exemplo, ao resolver uma questão difícil na prova, ou muitos movimentos, como driblar para fazer um gol, a repetição faz você criar memória muscular, permitindo que seu cérebro e seu corpo saibam o que fazer baseado em um único pensamento. É aquele bloco de memória que está sendo acessado, ao invés de ter que recordar todos os passos complexos envolvidos na ação. Em todas as áreas do conhecimento, uma vez que você entendeu algo, não precisa mais ficar explicando novamente para si mesmo como fazer toda vez que você faz. Não precisa contar nos dedos ao fazer contas matemáticas mais. Chega uma hora em que você simplesmente sabe de cor. Para criar um bloco de memória, você precisa primeiramente focar. Focar a atenção na informação que deseja formar o bloco de memória. O cérebro precisa estar inteiramente focado em processar aquele novo assunto. Quando você começa a aprender algo, você está criando novos padrões neurais e conectando-os com padrões pré-existentes que estão espalhados por muitas áreas do cérebro. Para que você consiga se focar, volto a lembrar a aula em que falamos sobre evitar as distrações. E as maiores distrações que você deve garantir que não vão atrapalhar você quando você quiser se focar são pessoas, familiares, amigos ou colegas interrompendo para conversar ou perguntar, celular com notificações, checando mensagens, e-mails ou dando uma olhadinha nas redes sociais, computador, navegando na web, dando uma olhadinha nas redes sociais, no YouTube ou checando os e-mails, e a televisão ligada no fundo. Além de se focar, você deve pensar no contexto do aprendizado, isso é, ver não só como, mas quando utilizar esse bloco. Colocar contexto é ir além do problema inicial e enxergar mais longe, repetindo e praticando problemas relacionados e não relacionados. Você verá não somente quando usar um bloco de memória, mas também quando não usá-lo. Isso ajuda a ver como o novo bloco de memória criado se encaixa no contexto geral. Existem dois processos vitais em ganhar domínio sobre um assunto. É formar blocos e ter a visão geral do assunto e o contexto onde os dois se encontram. Então é importante associar o conteúdo em blocos de memória
em que prática e repetição pode ajudar você a construir e reforçar cada bloco de memória, permitindo você acessá-lo facilmente sempre que precisar. E ter a visão geral do assunto que está sendo estudado, dá perspectiva e facilita a organização dos estudos. Uma visão geral permitirá a você ver o que está aprendendo e onde melhor se encaixa. Resumindo, aprenda os principais conceitos ou pontos antes. Uma vez que você fez isso, preencha com os detalhes. Então, mesmo que algumas peças do quebra-cabeças estejam faltando no final dos seus estudos, você ainda pode ter o panorama geral do assunto. Finalmente, lembre-se que você aprende melhor quando sua mente constrói os padrões de significado do que quando você simplesmente aceita o que alguém te falou. As pessoas aprendem mais quando tentam dar sentido ao conteúdo e raramente aprendem algo complexo simplesmente por alguém ter falado algo para elas. Você tem que pensar por si mesmo, fazer, exercitar e variar os métodos. Por isso, na próxima aula, veremos as formas de aprender, quais funcionam melhor e quais são uma perda de tempo. Parabéns! Você aprendeu hoje como os blocos de memória servem para fixar as ideias principais, entender novos conceitos e criar pensamentos complexos. Aprendeu que para criar blocos de memória você precisa focar e como evitar as distrações, e a importância de ter a visão geral e colocar contexto nos estudos. As próximas 2 aulas são algumas das mais esperadas pelos alunos, pois vamos explicar de forma bem prática as formas de aprender e técnicas de estudos mais utilizadas, mostrando as que funcionam e as que fazem você perder seu tempo, iludindo a si mesmo que está aprendendo quando na verdade não está. Siga comigo o caminho para ir bem na prova.